Nossa saudação aos irmãos e irmãs que estão presentes na Casa Espírita e aqueles que nos acompanham pelas páginas do Facebook da Casa. Uma alegria recebê-los, sejam todos bem-vindos. Informe sobre os horários das doutrinas da Casa Espírita. As terças-feiras são às 20 horas, o atendimento fraterno inicia às 19 horas. No domingo, a palestra às 17h30 horas, e o atendimento fraterno com início às 16h30 horas. Com o objetivo de nos condicionarmos, nos ligando com a espiritualidade superior, vamos realizar a leitura de uma mensagem através da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Posses definitivas. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus, em João, capítulo 10, versículo 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos
de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tarda a chegar. O vaso físico, mais íntegro e harmonioso, experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Enche-nos, Jesus, de sua presença sublime, não para que possamos ter facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida moral. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inesquecíveis. Convidamos a todos para acompanhar a prece mentalmente, nos mantendo conectados com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, e a equipe espiritual da casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pela proteção física e espiritual, a nós e os nossos familiares, bem como a toda a humanidade. Pedindo a proteção nos trabalhos, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acabando nossas angústias e ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus exemplos contidos no Evangelho, que é o caminho seguro para realizarmos a nossa jornada e evolução como espírito imortal. Pedimos a proteção nos trabalhos de hoje, a nossa irmã Arágia Madel, trabalhadora da Casa Espírita Paulo de Tarso, e fazer a sua exposição doutrinária no dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus. A nossa irmã, seja bem-vinda mais uma vez. Uma satisfação tê-la junto conosco nessa disposição para a senhora. Boa tarde aos irmãos. Peço licença aos benfeitores espirituais que assistem à casa, rogando a sua assistência, juntamente ao benfeitor espiritual da casa que me vincula, Paulo de Tarso, para que todos nós que aqui estamos hoje possamos receber, através do ensinamento do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, o esclarecimento, o consolo e a orientação que buscamos. No mês de maio, como geralmente falamos das mães, da maternidade, hoje eu trago o assunto da ingratidão dos filhos e os laços de família, que está no capítulo 14 do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Joana de Ângeles vai nos falar o que é a ingratidão no livro SOS Família. Ela nos diz que tem nascentes no egoísmo, expressa o primarismo espiritual de quem a carrega, produzindo incoercível mal-estar onde se apresenta. Então, toda vez que eu manifesto a minha ingratidão, eu estou manifestando o meu primarismo espiritual. Nós estamos numa infância espiritual, mas quando essa manifestação vem, eu ainda retardo mais essa minha caminhada evolutiva. E ela vai nos dizer
que o ingrato retribui o bem com o mal, a generosidade com a avareza, a simpatia com a aversão, o acolhimento com repulsa, a bondade com soberba, atormentando, que derrama insatisfação, martirizando quantos o acolhem e socorrem. Supõe tudo merecer, falsamente acredita ser credor de deveres do próximo para consigo, sem qualquer compensação de sua parte. Insensato, desdenha os benefícios recolhidos, a fim de exigir novas contribuições que a própria insânia desconsidera. Arrogante, mesquinho, padece atrofia dos sentimentos, transitando nas faixas da semiconsciência e da irresponsabilidade. A ingratidão, no sentido genérico, continua Joana, detestável nó da moral, a dos filhos para com os pais assume proporções relevantes, desde que resulta num hediondo ato de rebeldia contra a criação divina. Então, Joana de Ângeles vem caracterizar para nós como nós somos, quando manifestamos a nossa ingratidão, e nos dizendo que a ingratidão, ela é um nódo moral nosso, mas quando ela se refere aos nossos pais, é uma proporção muito maior, e uma relevância muito maior, porque é um ato de rebeldia contra a criação divina. E lá no Evangelho ele vai dizer para nós que é desse ponto de vista que nós vamos considerar para analisar as causas e os efeitos disso, dessa ingratidão. O Espiritismo vai projetar luz. Por que o Espiritismo projeta luz nesse grande problema que as famílias às vezes enfrentam dentro dos seus lares? Esse problema do coração humano. Porque nós sabemos que nós somos espíritos reencarnantes. Temos uma caminhada evolutiva. Estivemos convivendo com as pessoas. Fizemos atos de bem, mas também tivemos atos equivocados com essas pessoas. E é preciso que eu arrume tudo isso, porque quem tem que arrumar sou eu que fiz. Ninguém vai fazer para mim. E esse arrumar, ele vai acontecer como? Dentro da família, porque é através do amor. Deus vai usar duas coisas para nos educar, 2 elementos, o amor e o tempo. Ele nunca vai se impor para nós. Jesus não se impõe para nós, os benfeitores não se impõem para nós. Eles nos dão tempo e amor, por isso existe a reencarnação. Então, é através do amor naquele núcleo familiar que eu vou tentar reorganizar essas relações que eu estabeleci em outras existências, nas quais ou eu prejudiquei ou fui muito prejudicado por aqueles com quem eu estou convivendo. Porque nós temos que lembrar que nós nascemos nas famílias em que eu tenho características afins, sejam elas principalmente morais, tá? Aí eu posso dizer como, mas hoje lá na minha família tem alguém muito diferente de todo mundo, mas em algum momento você conviveu com ele. Em algum momento vocês tinham os mesmos gostos, os mesmos pendores. E aí, como nós vamos caminhando e evoluindo, uns às vezes deixam de fazer certas coisas e outros ainda não conseguem. Mas nós estamos unidos pelo amor para que faça essa correção nessas relações. E aí o Evangelho vai nos dizer assim, que quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. Todos nós, quando desencarnarmos, vamos levar conosco as paixões e as virtudes que nós construímos. Aquelas paixões inferiores que ainda nós não conseguimos vencer e as virtudes que nós conseguimos construir. E eu fico nesse espaço de tempo entre uma reencarnação e outra, pensando, né, quando eu consigo fazer isso, que eu retorno com consciência para o plano espiritual, eu vou retornar e vou ter consciência das minhas atitudes de um modo um pouco mais amplo do que quando eu estou aqui.
né? Porque se for para meu crescimento moral e espiritual, algumas coisas estão me mostradas para me explicar por que algumas coisas aconteceram na minha existência, né? Então, vejam que os espíritos vão dizer para nós que algumas coisas vão ser mostradas se eu tiver condições de olhar para aquilo e crescer com aquilo. Se eu não tiver condições, não vai me ser mostrado. Porque o objetivo dos benfeitores espirituais é sempre nos auxiliar para que a gente possa evoluir, não para que eu fique pior do que eu já estou, né? Então, ele vai dizer para nós que muitos de nós retornamos para o plano espiritual cheios de ódios, violentos e de insaciados desejos de vingança. Porque muitas vezes nós escolhemos a dor para resolver as coisas, e não o amor. Escolhemos a violência e não o diálogo. E aí nós retornamos para o nosso plano espiritual com desejo de vingança. Alguns de nós vamos nos aperfeiçoando no espaço. O que quer dizer isso? Eu vou ficar melhor? Não, eu vou me preparar para reencarnar novamente. Porque eu vou ter acesso a estudo, a terapias, vou ter acesso a escolas do espírito, né? Porque eu preciso preparar o meu espírito para vir reencarnar, não só o meu intelectual. Claro que o do intelectual a gente desenvolve também, mas o meu espírito precisa estar preparado para poder reencarnar. E é ele que eu vou preparar. Então, eu volto para o plano espiritual e faço esse aperfeiçoamento. Ou eu permaneço estacionário. E aí eu fico ali estacionado naquele desejo de vingança, naquela mágoa, naquele ódio, naquele rancor. E quando eu desejar receber a luz, aí eu vou receber o auxílio para poder fazer toda essa caminhada. Porque eu preciso fazer um movimento, por isso que é bater, né? E abrir-se-vos-á, porque eu preciso me movimentar. Pedir e obtereis. Veja que toda vez que o Cristo fala, tem o meu movimento para que eu possa receber. Então, quando eu desejo receber esse esclarecimento, essas orientações, eu vou receber através dos benfeitores espirituais que são responsáveis pelo programa reencarnatório que tem lá no plano espiritual. Alguns de nós, então, como eu disse, vamos entrever algumas coisas que aconteceram nas nossas existências pregressas e na última, para poder entender tudo o que foi acontecendo na nossa existência. Só que nós temos que lembrar sempre do seguinte: nós temos o livre-arbítrio. Esse é algo que ninguém interfere, nem Deus. Eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho um momento em que eu escolho, eu sempre escolho. Faço escolhas equivocadas e faz parte do processo, porque nós estamos em processo evolutivo, nós não estamos perfeitos ainda, né? Como estamos em processo evolutivo, faz parte dos equívocos das nossas escolhas. Então, nós vamos ver algumas coisas, e aí eu vou perceber as consequências dos meus atos equivocados. Porque eu sempre digo, quando estudo na casa espírita, quando nós falamos da questão das nossas atitudes, aquilo que eu realizo, como eu resolvo as coisas, sempre não é só entre eu e um indivíduo. Por trás tem toda a família, toda a minha família, e por trás daquele outro indivíduo tem toda uma família também. Então, quando nós vamos resolver alguma coisa, nós precisamos ponderar tudo isso, né? Porque não é só duas partes envolvidas, é um círculo muito grande de relações que está envolvida ali naquela atitude que eu vou tomar, naquela fala que eu vou fazer, num benefício ou num malefício que às vezes eu faço. Né? Então, mediante inaudito esforço, os benfeitores espirituais nos dizem, Santo Agostinho, né, que dá essa psicografia nas instruções dos espíritos, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar a quem eles odiaram na Terra. Porque, veja, eu vou ficar magoado, eu vou ficar com sentimento de mágoa
de um afeto meu que me feriu. Porque o indivíduo que eu não conheço, ele não me atinge. O exemplo que eu dou é sempre um exemplo simples. Se eu sair ali na rua e o ladrão me assaltar, eu não vou ficar magoada com o ladrão. Posso ficar qualquer coisa, menos magoada. Porque eu não tenho uma relação afetiva com aquele indivíduo. Agora, quando eu estabeleço uma relação afetiva com alguém, seja em que relação for, e ela me prejudica, ela me engana, ela vai me trair, ela tem atitudes infelizes para comigo, eu vou ficar magoada. E aí eu alimento o quê? Como nós somos espíritos ainda em processo evolutivo, o ódio, o desejo de vingança. Né? E aí o Santo Agostinho vai dizer para nós que nós fazemos um esforço e observamos aqueles a quem nós estamos odiando. E aí nós passamos esse período de meditações, de reflexões, de estudo, questionamentos. Nós vamos recebendo auxílio dos benfeitores espirituais para compreender a situação, nos conscientizar e tomar boas resoluções. Então, o processo reencarnatório nosso não começa na concepção. Muito antes ele está sendo providenciado com aqueles os quais vamos receber. São feitas as aproximações entre o reencarnante e os que estão recebendo ele como pais naquele momento. Antes ainda do momento da concepção. Porque nós precisamos ter essa aproximação espiritual, porque muitas vezes nós temos, às vezes, um desafeto com um dos que vai nos receber, ou às vezes não. Às vezes aqueles dois espíritos que vão nos receber estão se propondo a isso, porque em algum momento estiveram conosco e eles fazem esse trabalho no bem de estar conosco novamente e tentar nos conduzir de forma mais adequada. Né? Então, nós vamos compreender que para chegar a Deus, uma só é a senha, caridade. Para mim ser caridoso, eu preciso trabalhar a humildade. Se eu não trabalho a humildade, não tem como eu ser caridoso. Porque nós somos muito orgulhosos. Então, eu preciso trabalhar a humildade para chegar à caridade. Se eu não tenho caridade, se eu não trabalho a humildade, eu não tenho, de Santo Agostinho, o esquecimento dos ultrajes, das injúrias, não há caridade sem o perdão, nem com o coração tomado de ódio. Agora vamos parar um pouquinho nas palavras ultrajes e injúrias. Veja o que Santo Agostinho está dizendo, que eu vou precisar trabalhar em mim a caridade e a humildade. Para mim esquecer injúrias e ultrajes, ou seja, inverdades. O que são ultrajes? São quando eu sou ofendido na minha dignidade. Então, em algum momento eu fui ofendido na minha dignidade, eu fui injuriado, eu fui insultado. Ele não está falando das vezes que as pessoas falam a verdade para nós. Ele está falando quando eu fui insultado, quando eu fui injuriado, quando eu fui atingido na minha dignidade. Então, o Espírito trabalha a humildade para poder perdoar aqueles que o feriram em algum momento. E esse exercício vai se dar através da reencarnação. Né? Através da reencarnação. Então, o espírito precisa treinar o esquecimento dos ultrajes, das injúrias. Por isso que nós temos o véu do esquecimento do passado. O véu, veja que eu disse que é o véu. Não está totalmente fechado. É só eu prestar atenção. É um véu. Através do véu eu vejo algumas coisas. Se eu prestar atenção. E não precisa ninguém me dizer, ou entrar em contato com o plano espiritual para me dizer quem eu fui e o que eu fiz. Nos dizem os benfeitores que nós estamos na nossa melhor versão. Me pergunto como foram as piores.
Então, não precisa que ninguém diga para nós. É só observar, é um véu que está ali. Então, eu vou treinando, através da humildade, esse esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Eu preciso diluir isso em mim, eu preciso transcender, transmutar esse sentimento de ódio trabalhado no amor. Então, vai diluindo esses sentimentos de dor, mágoa, rancor, que lhe causam as lembranças dolorosas do sofrimento e uma nova reencarnação junto daqueles que buscará amar, aqueles que sabem destruir uma honra, os haveres, a família. Então, após anos, ele diz para nós, de meditação, o espírito recebe autorização para reencarnar. Olha todo o trabalho que é feito para que eu possa estar aqui novamente, com quem está aqui para me receber e para mim poder voltar. E aí, aquele filho difícil que eu tenho lá em casa, aquele neto, aquele sobrinho, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, em algum momento nós tivemos relações que não foram através do amor. Relações em que nós nos equivocamos uns com os outros. E eu preciso agora tentar, através do amor, construir essa relação novamente. Porque se nós todos somos filhos de Deus, um dia nós vamos ser todos irmãos. Independente se eu sou pai, se eu sou mãe, nós todos somos irmãos. Mas como eu ainda não tenho esse amor incondicional como Cristo tem por nós, todos da humanidade, eu tenho que ir treinando aonde? Na família. Então, às vezes eu vou ser mãe, às vezes eu vou ser irmã, às vezes eu vou ser a filha, às vezes eu vou ser a neta, às vezes eu vou ser a avó. Eu preciso ir treinando esse amor para um dia chegar nesse amor incondicional. Então, após anos, eu vou ter a oportunidade de retornar. Então, tem uma parábola que Jesus, parábola não, uma passagem que a mulher entra e seca, chora, lava os pés de Jesus com as lágrimas e seca os pés dele com o cabelo e perfuma, né, os pés. E aí ele vai contar uma parábola e diz que tem dois credores, né? Um devia muito, outro devia pouco. Qual que merece o maior perdão? O que deve muito. Porque Jesus disse para nós, eu vim para quê? Para quem? Para os doentes. Mas não é doente físico. Ele vem para os doentes da alma, que somos todos nós que estamos reencarnados. Então, aquele filho difícil que eu tenho lá, eu preciso acolher, eu preciso amar. Quanto mais difícil, mais amor ele precisa. Por mais que ele diga que não, por mais refratário que ele seja, mas ele precisa desse amor. E vai dar certo? Não sei. O São Luís diz que não sabe também. Depende da nossa vontade. Porque ali no texto ele vai fazer uma pergunta: qual vai ser qual vai ser a final disso tudo? Depende da minha boa vontade. Depende da boa vontade do reencarnante, depende da boa vontade daqueles que eu receber, depende de mim, sempre de mim, né? Então, o incessante contato com essas pessoas vai trazer dificuldades para ele, para nós. Porque é uma questão de física, né? Atração e repulsão. Nós nos atraímos para os iguais e nos repelimos com aquele que nos traz algum desagrado. E às vezes tu olha para a pessoa, daí a criança nasceu, ela não quer ver a mãe, ou ela não quer ver o pai, ou tem um tio que ela não gosta. Mas ela nasceu, ela recém nasceu. Mas aí nós lidamos e educamos a criança esquecendo que ela é um espírito reencarnante. E que todos nós somos também. Né? Então, ele vai dizer que assim se explica esses ódios, né? Essas repulsões que dessas crianças em ter a idade para com os pais elas convivem.
E aí ele vai fazer um alerta para nós. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do mundo espiritual para progredir. Independente se eu vou ficar casado com a pessoa que eu gerei o filho, se eu não vou, se fiquei, não fiquei, ficou um pouco, não ficou. A tua responsabilidade é auxiliar na progressão desse espírito. E como é que eu auxilio? Encaminhando para Deus. Porque nós nos preocupamos com tudo, com cursos de línguas, de música, de arte, de educação física, esporte, nós nos preocupamos, mas nós precisamos educar o espírito. Tudo isso é válido, mas o espírito é imortal. É ele que eu preciso educar, se eu quero ver mudanças, né? Então, o espiritismo faz essa luz nesse problema de ordem familiar, na questão das simpatias e antipatias que existem nas relações familiares. Então, quando a gente sabe de tudo isso, nós precisamos mudar nossa postura frente à educação daqueles que estão ali, sob nossa responsabilidade. E, na verdade, eu não preciso, quando eu sei disso, a questão não é assim, será que ele é meu afeto ou ele é meu desafeto? Ele é meu afeto, meu desafeto? Não, isso não importa. Não é para isso que a doutrina espírita veio. Se nós reduzir a isso, é muito pequeno o nosso pensamento. Nós vamos estar jogando fora o ensinamento da doutrina espírita. Não é para isso que ela vem. Né? Porque se ele é meu afeto, o meu amor vai se manifestar. Se ele é meu desafeto, o amor também tem que se manifestar. Então, independente da doença, se é afeto ou desafeto, o remédio é o mesmo, amor. E é isso que nós temos que trabalhar em nós e desenvolver e compartilhar com aqueles com os quais nós nos relacionamos. E aí, para encerrar, no livro da Amélia Rodrigues, Há Flores no Caminho, com o Divaldo, tem passagens do Evangelho com Jesus, ele vai trazer um trecho em que Pedro vai fazer um questionamento para Jesus contra os filhos difíceis, tá? Para quem tem um livro e quiser dar uma olhadinha depois, é no capítulo 19, Comunhão pelo Amor. Então, depois que Jesus fazia as suas preces, que atendia, que ministrava os ensinamentos, ele se recolhia. E nesse momento, então, os apóstolos tinham um diálogo mais íntimo com ele. E aí, Pedro vai perguntar para ele: Rabi, como nos devemos comportar diante dos filhos rebeldes e ingratos? Ministramos lições de amor mediante a áspera renúncia e a forte abnegação, a fim de que desatem as forças superiores da vida e se tornem felizes. Todavia, à medida que adquirem liberdade de movimento e de ação, tornam-se prepotentes, rudes e, não raro, agressivos. Está escrito na lei que é necessário honrar pai e mãe, sem embargo, Senhor. E aí Jesus vai responder para ele: Simão, que faz o homem com o solo adusto, seco, né? Quando deseja cultivá-lo? Arroteia-o, Senhor. Que faz o oleiro diligente que deseja um vaso e dispõe apenas de modesta e desagradável porção de lama? Modela com hábil movimento e celeridade. Como procede o jardineiro quando se dispõe a colher as rosas? Precata-se contra os espinhos. Como se deve comportar o educador ante o aprendiz difícil? Insistindo, paciente, persistindo, com um caráter firme, buscando encontrar a fórmula própria e acessível para ministrar o ensino. Então, eu, diante daquele que eu tenho para educar, eu vou persistir, eu vou ter paciência, eu vou manifestar o meu amor e vou buscar a melhor maneira de acessar aquele espírito para ministrar o meu ensino. E cada um de nós que é filho é diferente um do outro. Para cada um de nós foi uma maneira de nos educar. As mães dizem, né, eu amo todos iguais, elas amam mesmo todos iguais, mas elas educam diferente, porque nós somos espíritos diferentes.
A maneira de educar é diferente. São necessidades diferentes que nós temos. E quando ele diz que a gente tem que ter paciência diante das dificuldades, diante dos problemas, que tudo isso é passageiro e que diante da dificuldade de hoje, amanhã acaba se regularizando esse problema, diante dos problemas, das contendas, se apresenta mais tarde a solução. Ele não está dizendo para nós ser conivente com ele. O pai não é para ser conivente com ele, e nem para ser amiguinho do seu filho. O pai e a mãe estão ali para educar aquele ser, mas ele vai acolher. O filho tem que se sentir confortável para poder conversar com o seu pai e a sua mãe. Porque se ele não conversar com quem está educando ele, ele vai conversar na rua. E é aí que nós vamos perdendo esses espíritos. Então, nós precisamos acolher, nós precisamos fazer esse movimento de escuta daquela criança, daquele adolescente, que para nós, muitas vezes, quando chega a questão que eles vêm nos trazer, a gente pensa, que bobagem. Para nós pode ser que pareça uma bobagem, porque hoje eu sou adulto, mas naquela idade, naquela situação, com aquela mentalidade e aquela maturidade, é um problema para eles. E eu preciso estar aberto para ouvir. Ouvir, acolher e auxiliar nessa resolução. E aí Jesus vai dizer assim, por serem co-criadores na obra da criação de nosso Pai, os pais no mundo merecem dos filhos todo o respeito e abnegação, até o sacrifício, quando este se faz necessário. Os filhos problema são ferreto para os pais, que os devem amar mais e sofrê-los mais, até que o amor seja o sublime elo de união entre eles. O que é esse elo de união? É um amor único, com objetivo construído a partir do respeito, com os objetivos compartilhados. Eu tenho o mesmo objetivo com o meu filho, eu tenho respeito por ele, eu tenho um amor único e eu tenho, então, esse elo, eu me ligo a ele dessa maneira elevada. Né? Então, quanto aos pais, que Jesus dizia ali que os pais são co-criadores e que os filhos devem todo o respeito e abnegação a eles, fazer um parênteses para encerrar. Os pais foram o melhor que eles puderam ser para nós naquele momento. E nós tivemos os pais que nós necessitávamos. Porque às vezes a gente ouve muita queixa de quando as pessoas são adultas, porque meu pai, daí tu conversa quando tem muitos filhos, meu pai era assim, minha mãe era assado, e daí dá uma discrepância, né, na questão de como eram os pais. Mas o pai da gente, isso é dito pelos psiquiatras e psicólogos, e a mãe da gente, eles foram o melhor que eles puderam ser, primeiro, porque eles também estão fazendo evolução moral e espiritual, e segundo, porque há momentos diferentes na existência. Em alguns momentos eles estavam mais tranquilos, em outros não. E eu tive os pais que eu necessitava ter. Então eu agradeço os irmãos, esse momento de reflexão, que nós possamos estar com o Cristo tanto quanto Ele está conosco. Agradecemos a Nossa Irmã Nádia pela sua excelente exposição feita no dia de hoje. Novamente, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e à equipe espiritual da casa. Pedimos a proteção para os doentes nos hospitais, nas casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matias de vida. Os nossos irmãos das casas prisionais, para que despertem para o caminho do bem. Para os nossos familiares encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldades. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho de reconciliação e construção do perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio,
para que eles possam serem assistidos, encaminhados e que se predisponham a seguir as orientações dos Espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas do planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médiuns a se dirigirem à frutificação das águas, com o amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos. E aos que nos assistem também sobre as águas em seus lares. E todos nós, unidos em um só pensamento, colaboremos com os eventivos divinos e benefício daqueles que farão uso dessas águas. O passe e a transmissão da energia do médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, alcançada de acordo com o merecimento de cada assistido, levando em consideração a sua postura de fé, acolhimento, respeito e receptividade. Sendo assim, quem vai receber a energia do passe deve permanecer em prece e meditação. Os pensamentos e sentimentos conectados com a espiritualidade superior, para que nesse momento recebemos as energias do passe através dos nossos irmãos trabalhadores. Cada irmão, cada irmã, faça suas preces mentalmente, de agradecimento, reconhecimento a Deus e a Jesus. Faça seus pedidos de assistência às pessoas que desejarem e a si próprios. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, com a bondade, com a beleza, com a perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde há de refletir a vossa divina imagem. Assim seja. Os trabalhadores da casa agradecem novamente a Deus, a Jesus e a equipe espiritual pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes, aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pelas páginas do Facebook da casa, reforçando o convite para o próximo encontro e desejando uma ótima semana, com paz e saúde, sob a proteção de Deus e do Mestre Jesus. Que assim seja.